convite generoso que fez. Também agradecer ao município de Amarante esta iniciativa. E também estar feliz pela mesa com que vim hoje. Vimos em meios diferentes, mas viemos hoje de Lisboa, eu do Alentejo também, porque o Patrício estava ali também, vim hoje de Lisboa e hoje regresso, portanto isto é hoje Amarante num relâmpago, é um pouco assim. E também feliz por estar aqui o Dr. Manuel Ferreira Patrício, com quem pelo menos partilhamos três coisas. O gosto de Pascoais, se bem que o meu seja um gosto que acaba por ser mais recente, pelo menos muito menos sabido, o facto de termos nascido no mesmo dia e o facto de ter sido o meu argumento de mestrado. No mesmo dia, de um ano diferente. É diferente, claro. Pois no mesmo dia, é verdade. Bem, quando estava... Esta comunicação, como aquelas que eu procuro fazer, eu procuro sempre encontrar um ponto no qual me sinta confortável, a partir do qual falo daquilo que me ocorre na alma dizer sobre um determinado assunto. Quando pensei no olhar, o olhar em Pascoais, tinha em mente, pelo menos, digamos, três peças logo assim. Tinha a Elegia do Amor, por exemplo, tinha o Homem Universal, um texto de Pascoais, e em particular, quer o seu início, quer o seu fim, no início do Homem Universal, Pascoais começa por dizer, é um livro dedicado ao leitor amigo, e aqui o leitor amigo é aquele que no fundo lê com amor, e depois diz ele, aviste sempre na paisagem uma forma concreta ou revelada e outra a revelar-se no livro. Esta importância da paisagem, já Santana Dionísio, em Ribeiro Euclides, é tão relevante e tão significativo no contexto da obra de Pascoais, e depois termina com uma interrogação tremenda, digamos assim, que é tudo é música e a sua dimensão silenciosa, que o silêncio é o substrato da música, o leito de mobilidade ondulatória e a natureza fantástica das coisas. Mas depois diz, há só música e orelhas surdas ou de mercador e olhos fechados contra a luz. Quem se atreve a ver e ouvir? Quem se atreve a dar um passo para além da noite? Estas perguntas parecem fundamentais para percebermos o que é isso do olhar em Teixeira de Pascoais. Como há pouco disse, procurei encontrar um ponto. E nessa procura desse ponto, tenho a felicidade de viver no campo, tenho a felicidade de encontrar nesse campo o tal silêncio e a tal solidão que para Pascoais eram atributos significativos e fundamentais da sua poesia. E nesse silêncio e na solidão, lá fui mais uma vez, acompanhado do meu cão, que agora arranjou dois amigos, e fomos os quatro passear, digamos assim, e procurando pensar então como é que havia de estruturar, como é que havia de apresentar esta comunicação hoje. Dá-se o caso de um dos cãezitos com que fui passear, é um perdigueiro que chegou lá ao sítio onde eu vivia completamente desfeito, porque deve ter sido abandonado pelos donos, acabou por, digamos, ficar amigo de toda aquela gente que ali vive, e a certa altura estava eu a pensar no que é que havia de dizer, e vem ele atrás numa leva, e diz, bem, isto é uma boa sugestão, também tenho que ir atrás daqui das leves que são as ideias do Pascoais. E a primeira coisa que procurei fazer é, naturalmente, haverá aqui duas partes nesta comunicação. Hoje é a parte oral, depois terei a parte escrita. A parte escrita é no fundo, apresentar de que modo é que Pascoais analisa o que é isto do olhar, os diferentes olhares, o olhar do cientista, o olhar do poeta. Temos aí um aspecto. Os diferentes homens para Pascoais, digamos, o homem que ele a certa altura, o homem da mitologia, que era escravo de Deus, dizia ele, o homem metafísico, escravo de um Deus, e o homem industrial, escravo desta técnica, da tecnologia atual. Teríamos que analisar nesse escrito, naturalmente, como é que ele entende razão, como é que ele entende sentimento, sensação, como é que ele entende ideia e imaginação. Tudo isto são conceitos para os quais Pascoais atribui ou dá um sentido diverso do habitual, porque é excedente, ou seja, ultrapassa a ciência. Aliás, ele quando analisa a ciência e a relação da poesia com a ciência, ele claramente diz que a poesia, digamos, está antes e depois da ciência,
a própria distinção que ele vai fazer de poeta, cientista ou sábio. Portanto, há aqui uma série de aspectos, nomeadamente de teoria do conhecimento, como é que Pascoais conhece e, portanto, como é que ele olha para a realidade. Um olhar amoroso, é sempre essa a sua perspectiva, mas como é que esse amor também se liga com a inteligência e não apenas com uma vontade, ou não praticamente com uma vontade. Como estava a pensar nesta comunicação, volto a insistir nisto, eu que fui um leitor tardio de Pascoais, digamos, tive a felicidade de conhecer, por exemplo, o Santana Dionísio ainda, o autor do Poeta e Sábio Metafísica, li a obra, mas confesso que a obra hoje em dia tem um relevo maior para mim do que na altura teve. Hoje percebo melhor, percebo com outros olhos do que na altura tive, portanto, se calhar 17, 18 anos. Procurei fazer um exercício que é o exercício de Pascoais, ou seja, evocar em mim de que modo é que eu tinha chegado à poesia de Pascoais. Bem, um dos poemas pelo qual eu tinha chegado foi Elegia do Amor. Só que Elegia do Amor hoje, com 51 anos e na altura com 17 ou 18, é completamente diferente. Este Lembras-te, meu amor, acaba por ter outra ressonância. O Ir sozinho para o campo, onde só Deus pudesse ouvir-nos conversar, tem outra ressonância. O Vive a vida infinita, eterna, esplendorosa, são neblina azul, céu sem fim, só porque um dia tu, mulher misteriosa, por acaso talvez olhaste para mim, tem outra ressonância, como não podia deixar de ter. Mas como é que se chega a isso? Não foi lendo Pascoais, curiosamente. E ao fazer essa evocação, o que é que me poderia ter, digamos, ajudado neste caminho, feito, digamos, nos meandros da filosofia portuguesa, e portanto lendo Leonardo Coimbra, lendo Álvaro Ribeiro, tal tese de mestrado, ocorreram ou surgiram algumas memórias, algumas histórias, digamos assim. Uma primeira, como qualquer jovem se calhar, sonhei ser poeta e escrevia poesia. E um dos grandes da filosofia portuguesa para mim, certo dia, com a máxima amabilidade possível, disse-me: Elísio, isto é a pura expressão da sua subjetividade. Eu não percebi o que é que ele me estava a dizer, com toda a profundidade, mas percebi que era qualquer coisa suficientemente inibitória para mim para me parar a escrever a poesia. É claro que um outro grande da filosofia portuguesa disse-me que isso está a matar a sua sensibilidade. Bem, o que nós temos é que, no fundo, e o António Telmo é mestre no que diz, a filosofia tem que ser operativa, e nessa operatividade a poesia tem um aspecto importante na medida em que procura ler a realidade por dentro, em procura analisar e fazer passar as imagens e as ideias dentro dessas imagens ou com essas imagens, fazendo transitar do mais subjetivo para o mais universal. E era isso que António Telmo diz na sua arte poética e os grandes poetas acabam por realizar. Mas lembrando de algumas histórias, surgiu-me, por exemplo, a história de Calipso, a deusa Calipso, que oferece a certa altura, isto resumindo muito sinteticamente, a Ulisses a bebida do esquecimento. É um aspecto fundamental na obra de Pascoais, a luta contra o esquecimento. Ocorreu-me, por exemplo, até a proposta de tradução da República, a questão da alegoria da caverna. Há ali algo de tenebroso naquela caverna, mas há também algo das sombras. Lá está outro aspecto a tratar no texto, o que é que significa a sombra para Pascoais. No fundo, o interior daquilo que a natureza nos mostra. Uma história muito bela, já não sei onde é que li, que certo dia, não sabendo como, um jovem, um homem e uma mulher, com uma casa idêntica, com um jardim idêntico, e não sabe como, quem, ou primeiro, terá posto flores, um no canteiro de um, o outro no canteiro do outro. O mundo mudou-se radicalmente para toda a realidade. Para eles, mudou-se radicalmente, ainda que para todas as pessoas que passavam ali frente a eles dia a dia, continuasse a ser o mesmo. E aí tirar a lição do silêncio e do sagrado e do secreto, que também são aspectos fundamentais na obra de Pascoais. Outra história que ocorreu quando estava a pensar nisto, uma história ligada à nossa história trágico-marítima, Dom Fruão e Dona Marinha, a história de um marinheiro que se apaixona por uma sereia e que, a certa altura, saindo ela do seu meio natural,
a água, acaba por perder a voz, e perdendo a voz, mas depois tendo uma criança aos dois, ele percebe ou intui que a manutenção daquele amor só se poderia fazer, ou só se poderia garantir pela palavra, e com a palavra, pela imaginação. Outro aspecto fundamental na obra de Pascoais. E depois, finalmente, um outro aspecto importante, que penso que no fundo me ajuda a perceber toda esta obra de Pascoais, é a interpretação que António Telmo faz da ira angélica de Camões. No fundo, quando António Telmo, referindo o encontro dos marinheiros com as ninfas e depois a parte final, em que a deusa Tétis leva o Vasco da Gama para contemplar aquilo que, com mortais olhos, com olhos humanos, não é aos humanos ver, mas eles veem algo com os olhos humanos e veem uma realidade que no fundo é uma espécie de mundo resumido, é um arquétipo do mundo. António Telmo, na sua obra, analisa muito bem isto e no fundo diz que isto implica uma transfiguração, uma transmutação mental. É isso que se passa na obra de Teixeira de Pascoais. Há de facto uma mudança do olhar, sendo capaz de ver com estes olhos sensíveis outra realidade que não apenas a imediata. E é aqui que, entre outros aspectos importantes, e aí também depende um pouco naquilo que é a leitura de António Telmo, nós poderíamos ver em Pascoais. Eu não sei quanto tempo é que ainda tenho. Já agora? 10 minutos. Mais 10 minutos. E que é assim, são as formas como hoje em dia, no fundo há aqui uma relação do homem com a natureza. Mas que natureza é esta com que o homem hoje em dia se relaciona? Não é, há formas atuais do sentimento dessa natureza, que são aquelas formas, e aqui socorro também de António Telmo, quando diz que são as formas da manifestação, portanto, a perspectiva higiênica da natureza, ou seja, vou para a natureza por uma questão de saúde, por uma questão de bem-estar, por uma questão de libertação de stress. Ele diz, não é isto que está em causa em Pascoais. A perspectiva romântica ou subjetiva atribua aos animais, atribua à natureza características humanas ou subjetivas. Também não é isso que está aqui em causa em Pascoais. Ou então, uma dimensão objetiva da natureza, como se a natureza fosse uma fotografia dada em chapa, sem o negativo, sem o que está para além disso, sem o que está o que é próprio, apenas aquilo que é visível, sem perceber o que está para além daquilo que é visível. Também não é essa a relação que aqui está em causa. E o que isto implica, e aquilo que depois será parte do meu estudo escrito, é qual é a forma mental de relação do homem com a natureza. Ou seja, como é que nós nos relacionamos com aquilo que chamamos de natureza. Não pode ser uma relação sujeito-objeto, em que o objeto aparece como algo exterior à frente a nós. Não é essa a relação de Pascoais. Não é a relação, ou não pode ser uma relação de automatismo mental, ou de automatismo de modo de sentir, repetindo sempre os mesmos movimentos de pensar ou de sentir, procurando fazer isto, vendo nós fazer um movimento inverso àquele que habitualmente fazemos, procurando criar estas condições de silêncio e de solidão, onde se possa encontrar a tal divindade e, sobretudo, onde o homem se possa encontrar consigo, e esse consigo perante a divindade, depois, quer dizer, como é que nós nos podemos libertar desses automatismos. O caminho há de ser sempre, lá está, a olhar para a natureza como se cada ser fosse único e, portanto, evitar as imagens mentais pragmáticas, utilitárias, e que, no fundo, reduzem toda a realidade a uma palavra, a uma espécie de ficha. É claro que diz António Telmo muito bem, que a substituição desta forma de pensar ou de olhar para a realidade pode levar a uma espécie de êxtase, e com esse êxtase a uma espécie de idiotia, olhando para as coisas como se fossem apenas imagens, sem interpretação ou sem análise. Mas ele diz bem, o trabalho do poeta é esse, e o trabalho do poeta superior é esse, é de conseguir fazer esse ato e, simultaneamente, com esse sentimento que ele tem pela natureza, introduzir-lhe a intuição e a inteligência que está no poeta, dando uma visão sobrenatural da realidade. Bem, haveria muito mais para dizer. O que importa aqui é, sobretudo, perceber nesta obra de Teixeira, neste olhar de Teixeira de Pascoais, é, de facto, sobretudo, o olhar amoroso, em que o poeta acaba por ser um mediador e aquele que é o integrador de toda a realidade natural à sua frente. Desde as formas mais simples às formas mais complexas,
procurando, no fundo, fazer o homem reintegrar a natureza naquilo que é a saudade do paraíso, e, portanto, dessa forma, o homem acaba por ter um papel fundamental. Não é um papel, digamos, centrado no eu. O homem é totalmente, ou faz totalmente mediação através do seu olhar para a natureza, para que esta possa reencontrar o seu paraíso perdido. Bem, havia muito mais para dizer, ficamos por aqui, penso que era tudo o que tinha a dizer. Obrigado.